Hoje é dia de falar de inequação produto e quociente com função de segundo grau. Bora comigo! Seja muito bem-vindo ao canal Matemática em 5 Minutos, meu nome é Fábio e hoje, dando prosseguimento ao nosso papo sobre função de segundo grau, a gente vai falar de inequações, né? Aí dois tipos de inequação para a gente ver hoje, que é a inequação produto e inequação quociente, tá? Elas andam muito juntas, então a gente vai dar um exemplo aqui, explicar um tipo delas e depois eu vou comentar só algumas peculiaridades a respeito da outra, mas funciona basicamente do mesmo jeito. Antes de a gente começar o nosso papo, aquele recadinho rápido, né? Se você é novo por aqui, ainda não é inscrito no canal, clica nesse botãozinho aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações. Tenho certeza aí que isso vai ser um passo a mais aí na sua jornada com matemática. Tenho certeza que vai trazer bons frutos aí para o seu aprendizado, beleza? Então vamos embora para o que interessa. Inequação produto e quociente. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber sobre elas é que esse nome vem do fato de que a gente está ou fazendo um produto ou fazendo um quociente de funções do segundo grau, tá? Então vamos embora, por exemplo, aqui para a gente ver como é que isso funciona na prática, tá? Tá lá o exemplo. Resolver a inequação 2x² menos 6 vezes 2 mais x menos x² menor que zero. Bom, então repara primeiro que a gente tem uma desigualdade, né? Esse menor que zero aí representa uma desigualdade e antes do sinal de menor a gente tem um produto, né? Uma multiplicação entre duas funções que são de segundo grau, né? Porque a gente tem esses termos em x² aí. Então como é que a gente resolve isso? A primeira coisa é a gente identificar e trabalhar com essas funções de forma separada, né? A gente vai ter que estudar cada uma delas e depois a gente vai juntar e vai fazer o produto e vai entender como é que funciona o produto, né? Então primeiro separando, ó, eu vou chamar de f de x essa primeira função aí, 2x² menos 6x. E vou chamar de g de x essa outra função, 2 mais x menos x², beleza? O segundo passo é a gente estudar o sinal de cada uma dessas funções e entender como é que o sinal varia para cada uma delas, né? Então vamos lá estudar o sinal primeiro da f de x, né? A primeira coisa que a gente avalia quando estuda o sinal de uma função de segundo grau é saber se a concavidade está para cima ou está para baixo, né? Quem indica isso para a gente é o valor de a. Quem é o valor de a? O a é o coeficiente lá do x², né? Quem está multiplicando o x² na função. Nesse caso da função f de x é o número 2, né? Está lá 2x². Se é 2 é positivo, então a é maior que zero, né? Então essa é a primeira coisa que a gente tem que saber. E a segunda coisa é descobrir as raízes, né? Então vamos lá calcular o delta, b² menos 4ac. Substituindo aí, a gente vai ter o delta igual a 36. Então o delta já indica pra gente que a gente tem duas raízes diferentes, né? Calculando elas, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Substituindo, a gente vai ter x igual a 0 e x igual a 3 como sendo as raízes dessa função, tá? Então vamos rascunhar o gráfico aí só pensando no eixo x inicialmente, né? Aí tá lá, 0 e 3 são as raízes que a gente achou, né? Se a concavidade está para cima, então o gráfico fica mais ou menos desse jeito que eu botei aí, tá vendo? E aí, como é que varia o sinal dessa função? Aí botei aí os sinais, ó. Repara que entre 0 e 3 a gente está abaixo do eixo x, ou do eixo das abscissas, portanto, o sinal dessa função é negativo, né? E com x menor que 0 e x maior que 3, a gente tem que a função está acima do eixo x, portanto ela é positiva. Beleza? Agora vamos fazer a mesma coisa com a função g de x. Vamos lá então estudar a função de g de x. Valor de a. Quem é o valor de a? Cuidado aí, né, para não se confundir. O a é sempre o termo que está multiplicando o x². Repara que nesse caso é o menos 1, né? Esse menos x² significa menos 1 vezes x². Então, tá lá, a negativo nesse caso, né? Então a concavidade dessa função é voltada para baixo, tá? Calculando a função, vamos lá primeiro descobrir o delta, né? b² menos 4ac. Substituindo aí, a gente tem delta igual a 9. Portanto, a gente tem um delta maior que zero também. Temos uma função que tem duas raízes distintas, né? Então ela corta o eixo x em dois pontos diferentes. Descobrindo x, vamos lá então para descobrir a raiz, x igual a menos 1 e x igual a 2. Rascunhando aí o gráfico, a gente está lá com as duas raízes, só que agora a concavidade está para baixo. Então, repara que ela está no sentido oposto à função f, né? Nesse caso aí, eu tenho que os sinais trocam um pouquinho, né? Repara que entre menos 1 e 2, repara que a função está acima, né? Os pontos da função, da curva da função estão acima do eixo x, portanto ela é positiva. E com x menor que menos 1 e x maior que 2, eu tenho que a função está toda abaixo do eixo x, então o valor dela é negativo. Bom, beleza. Agora que a gente já estudou o sinal delas isoladamente, a gente vai pensar no produto. Como é que a gente faz isso? Repara que é como se eu pensasse em dois números diferentes sendo multiplicados, né? É como se a função f de x fosse um número e a função g de x fosse outro. Quando eu multiplico elas, eu vou olhar para o sinal de cada um desses números e vou ver se o resultado disso vai ser positivo, negativo ou se vai ser zero, né? Então vamos lá, ó. Repara que eu botei aí uma outra curva, como se fosse o gráfico, né, da função f de x vezes g de x, né? E eu vou tentar estudar o produto
a partir das outras duas funções isoladamente. Como é que a gente faz isso? A gente vai primeiro olhar para cada um desses intervalos, ou seja, quando x é menor que menos 1, ou seja, nessa primeira coluna aí, né? Depois, quando x está entre menos 1 e 0, depois quando x está entre 0 e 2, depois 2 e 3 e depois maior que 3, tá? Então a gente vai botar sinal nesses intervalos aí. Se eu pegar na função f um x que seja menor que menos 1, onde que ele estaria? Repara que na função f lá em cima, eu tenho que todos os valores que são menores do que 0 são positivos, né? Então, para descobrir o produto aí, se eu quero um valor menor que menos 1, se a função f tem todos os valores positivos com menor que 0, então nesse caso é positivo, né? Para x menor que menos 1, o valor da função f é positivo. E da função g? O da função g é o contrário, né? Repara lá na função g que para valores menores que menos 1, a função está abaixo do eixo x, portanto é negativo. Então, como é que eu descubro o sinal da função f vezes g de x lá embaixo? Eu vou estar multiplicando um número positivo lá da função f por um número negativo da função g. Esse resultado vai dar um número negativo. Então, para valores de x menores do que menos 1, eu tenho a função f assume valores positivos, a função g assume valores negativos, portanto o produto do sinal positivo com negativo vai dar um negativo. Então, para valores de x menores que menos 1, eu tenho que a função produto, aí f vezes g, vai dar um número negativo, beleza, pessoal? A gente vai fazer isso para todos esses intervalos que estão aí na função produto, tá? Então, se eu pegar um número aí para atribuir a x entre 0 e menos 1, quanto que vai ser o valor de f, né? Entre 0 e menos 1, a função f ainda é positiva. E a função g? A função g agora, entre 0 e menos 1, ela já está positiva, né? Ela já caminhou aí para a parte positiva da função. Então eu tenho um número positivo sendo multiplicado por outro positivo. Então agora eu vou ter um número positivo como produto dessas funções, beleza? Agora entre 0 e 2, a mesma coisa, ó. Entre 0 e 2, lá na função f eu estou no campo negativo. E na função g eu estou no positivo. Então um negativo vezes um positivo, eu vou ter um negativo como produto, beleza? Entre 2 e 3, da mesma forma eu tenho negativo lá em cima ainda na função f, e tenho negativo agora na função g, né? Porque x maior do que 2 na função g, a função é menor que 0, né? Então, negativo com negativo vai dar positivo. Então, o produto é positivo. E com x maior que 3, eu tenho que na função f eu estou na parte positiva da função e na função g eu estou na parte negativa, portanto, o valor do produto também é negativo. Ah, Fábio, está embolado aí, difícil de ver nessa função. Um jeito fácil de você ver é criar uma tabela, tá? Como é que é essa tabela? Eu vou botar ela aí no canto, ó. Então a gente, ao invés de ver usando esses gráficos montados, né, a gente pode deixar eles separadamente e fazer uma tabela ao invés de fazer essa reta aí embaixo que representa o produto. Talvez fique mais fácil, né? E aí a gente vai botar lá na nossa tabela, ó. Eu vou pensar só na função f primeiro, aí eu vou olhar para valores menores que menos 1, a função está onde? Ah, ela é positiva, então eu boto positivo. E menor que 0, entre 0 e menos 1 ali, também é positivo, então eu boto positivo. Entre 2 e 0, aí eu já estou no negativo, né? E entre 3 e 0, também estou no negativo ainda. E maior que 3 eu voltei para o positivo. Então eu vou fazer isso com a função f, com a função g, vou jogar os sinais ali e aí fica mais fácil um pouco visualmente de você comparar os sinais, né? Então tá lá, nessa primeira coluna aí eu teria um sinal positivo sendo multiplicado por um negativo, vai dar um negativo. Na segunda coluna, positivo com positivo vai dar positivo. Na terceira coluna, um negativo com positivo vai dar um negativo. Na quarta coluna, um negativo com negativo, um positivo. E, por último, um sinal positivo com um negativo vai dar um negativo. Repara que eu achei a mesma sequência de sinais ali, com os intervalos, né? E aí como é que eu acho a resposta desse exemplo aí, né? Olha lá de novo no enunciado, eu estou querendo que o produto dessas duas funções f e g seja menor que 0, né? Então tem que ser só onde tem sinal negativo aí, né? No nosso resultado, nossa função produto. Então eu tenho lá, ó, que o intervalo é menor do que menos 1, né? Quando x é menor do que menos 1. Eu tenho também nesse intervalo entre 0 e 2, né? Então quando x é maior que 0 e menor que 2. E tenho também quando x é maior que 3. Ela também está negativa aí na nossa tabela, não é isso? Pessoal, nesse exemplo a gente olhou só a inequação produto. Mas para a inequação quociente é praticamente a mesma coisa. O estudo do sinal vai se basear na mesma coisa. Então quando a gente tiver um quociente entre um número positivo e um negativo, por exemplo, a gente também vai achar um número negativo. Quanto dois números positivos, o resultado também é positivo. Então vale a mesma regra de sinal que usa no produto, né? A única questãozinha diferente que vale a pena pontuar aqui é que quando eu tenho na inequação que está no denominador do quociente o valor da raiz da função, que seria 0,
eu não posso ter uma fração que o denominador seja zero, porque essa fração não existe, né? Então esse é o único cuidado que você tem que ter. Na inequação quociente, toma cuidado quando a função do segundo grau, que está no denominador da razão do quociente, ela tiver o valor de x que equivale à raiz da função, que seria quando essa função assume o valor zero, beleza? Esse é o único cuidado. Pessoal, por hoje a gente fica por aqui. Espero que você tenha gostado do papo de hoje. Se você gostou, clica no like embaixo, isso é muito importante pra gente, ajuda o canal a crescer cada vez mais. Se você ficou com alguma dúvida, escreve aqui nos comentários e eu respondo pra você. Vamos aprender matemática em 5 minutos. Um abraço, até a próxima.